Irmãos, hoje bateram em minha porta, foi umas 10h30, logo cedo, e eu perguntei quem é, e falaram, fulano de tal. Eu falei, pô, não conheço. Fui atender e eram dois testemunhos de Jeová, dois senhores, muito educados, gente boa demais. E eles perguntaram, quem é? Eu tentei abrir, não precisa não, pela grade mesmo e tal. E ele falou, quem é um amigo, verdadeiro amigo? Apresentando essa revista aqui. Eu creio que hoje é 4 de fevereiro, né, 2016. E aí eu falei, o verdadeiro amigo é Deus e o meu cachorro. Aparece, meu cachorrinho tava ali e tal, batendo rabo. Eles deram risada. Eu falei, supostamente pode ser que sua revista só tenha Deus, mas eu trouxe um argumento legal. Cantei até o refrão de uma música minha que eu fiz pros cachorros, chamado Amigos Cachorro, que o refrão é... Eu pego duas frases conhecidas e coloquei uma melodia que é: quanto mais eu conheço gente, mais eu amo os cachorros, porque é melhor ter um cachorro amigo do que ter um amigo cachorro. Eles deram risada, aí eles mostraram também um texto em provérbio que existe um amigo também de duas patas, ele falou, ou de dois pés, que é o ser humano, ele mostrou. Legais. E aí me deu essa revista aqui sobre a atitude que faz a diferença, entendeu? Essas revistas são muito legais de ler, tem coisa de saúde, de alimentação, né? Que é uma revista que eles passam para o público. Aí eu falei, não, eu sou cristão também. Não, nem falei que eu sou cristão, falei, não, eu estudo a Bíblia também, gosto de estudar vários assuntos sobre a vida, sobre o ser humano. Aí ele, pô, interessante, que bom, então a gente pode passar aqui outro dia, qualquer dia pode passar. Eles anotaram o número, anotaram o meu nome, pode passar pra gente bater um papo. E aí eu mostrei rapidamente o que eu creio sobre religião, que é o que eu vou falar pra vocês. Eu falei pra eles que a questão de religião cristã, eu falei pra ele que eu não acho errado uma instituição denominacional. Aí eu falei que eu creio que a denominação serve como ponto de referência e como ponto de identificação, né? Você vai num lugar... Tem 4 templos onde as pessoas se reúnem, a igreja. Se não tem nome, é difícil. Entra num lugar, é testemunho de Jeová, você não sabia. Vai ver que você não se identifica com a doutrina dele. Vai no outro, ele está falando de Ellen White, de guardar o sábado. Às vezes você não se identifica. Aí vai no outro, é o Mormon, um exemplo, o cristão do Brasil, que está saudando com um beijo. A mulher tem que usar véu. Aí você vai no outro, é um batista, uma assembleia, você, isso aqui eu me identifico. Então se tivesse nomes, o nome serve para isso, para você já saber e ir no lugar que você mais se identifica. É um ponto de identificação de referência também, né? Identificação no sentido de o que crê. Você vai no lugar certo. É por isso que tem o budismo, o espiritismo, você sabe que religião é. E denominação, você sabe que denominação é da religião cristã, ou da fé cristã. Então falei que não é errado, só que essas instituições é como ONG, é uma ONG religiosa. Por isso que como ONGs não pagam imposto e tal, porque é algo que é social, que faz para o social. Eu falei que isso não é errado. E esse princípio dessas ONGs religiosas hoje, elas vieram de um princípio do mesmo princípio da sinagoga, que sinagoga significa ajuntamento de pessoas, como o espaço para agregar as pessoas que depois do exílio babilônico, o cativeiro babilônico, diz a história, né, porque a nação de Israel, o pessoal tinha o costume de passar para sua família, como em Deuteronômio 14, a partir do versos 20 ou 20, 14, se não me falha a memória, né, 20 e 18, né, 20, versículo 18, que Deus disse, ensine a seus filhos quando deitar e quando levantar, e andando pelo caminho, e escreva nos umbrais da sua porta e na sua casa, escreva na sua mão direita para que fique defronte dos vossos olhos, que deu origem aos filactérios, que são as tiras de couro, o qual os judeus, né, e eles escreviam a Torá, a lei, para que sempre ficar visível ali, ele sempre está memorizando. Então, eles tinham o costume de ensinar aos seus filhos, mas depois do cativeiro babilônico, muitos não conheciam mais o seu Deus e nem a obra que Deus fez, né, e o templo também foi destruído. Houve um tempo que o templo foi destruído. Então, eles tiveram a ideologia de criar essas sinagogas em vários lugares de Israel para poder ensinar a lei ao povo, entendeu? Mas antes disso aí, eles ensinavam aos seus filhos e tal, e eles só iam para as festas, se reuniam nas festas, vários tipos de festas que tinham cerimoniais, mas depois fizeram a sinagoga para ensinar a lei ao povo, e isso foi legal, mas isso não foi um mandamento de Deus, é um princípio. E esses templos hoje cristãos, eles servem para isso. Nós não temos uma nação cristã, tem até um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou colocar abaixo desse vídeo, né, a origem do templo cristão, alguma coisa assim, que eu falo sobre isso mais detalhadamente.
e mais devagar. Mas hoje em dia nós não temos uma nação cristã para todo mundo já saber os princípios de Deus. Então existe as ONGs, as sinagogas, os prédios, entendeu? Aí eu falei que o errado é fazer isso como a doutrina do templocentrismo. E um deles olhava assim para mim, olhava para o outro assim. Aí ele, o que é templocentrismo? Eu falei, templocentrismo é quando coloca o templo como centro de tudo. Ou seja, você só busca a Deus se você for ao templo, ao salão, ao prédio. E um olhar para o outro assim, né? Parecia que era o mais neófito do outro. Que ele diz, você é cristão domingueiro, você só vem aqui de domingo, como se fosse que Deus só está lá, que você só busca Deus indo lá. O templocentrismo é quando você pode dar a metade do seu dinheiro aos mendigos, ajudar seu parente, mas se você não der dinheiro lá na instituição que você faz parte, você não está dando nada para Deus. Então você só dá dinheiro se for no templo. Você tem que ir no templo, você é dependente do templo. Se você está um mês sem ir lá, você está afastado de Deus, porque Deus só está lá no templo. Deus é limitado ao espaço, um prédio geográfico. E fui mostrando essa doutrina. Eu falei, isso que é errado. Não é errado a instituição para ensinar o povo. Tem alguém que está na rua querendo se matar, está drogado, está alcoolizado, quer se jogar em frente do carro, como agora, anteontem, há 3 dias atrás, um cara bêbado, com carne, bêbado e tal, e foi atropelado e morreu. Então, você está agoniado ou está em aflição, você tem um espaço para você entrar, entendeu? Isso é muito legal e isso é comprovado que muitas pessoas mudaram a vida. Entrou e viu um cara lá, por mais que a instituição queria dinheiro, tinha um princípio de tomar dinheiro, mas tem pessoas que estão lá dizendo, não, rapaz, que é isso, Jesus te ama, e dá uma palavra boa, o cara chega em casa, vai ler a Bíblia, e as coisas acontecem. De bom, eu falei, isso é legal, a instituição, mas o errado é o que fazem dela, limitando Deus a ela, limitando Deus a ONG, entendeu? E a maioria das instituições não pega a pessoa e ensina para que ela venha assumir a sua forma de sacerdote, de ter comunhão com Deus, sem ficar dependente. Não, essas instituições, elas são como a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, ela não quer que as pessoas sejam curadas, ela quer que as pessoas sejam dependentes do remédio a vida toda. E a maioria dessas instituições são a mesma coisa, as cristãs, essas ONG, ela quer que as pessoas sejam dependentes dela, dependente de ouvir uma palavra lá, dependente de tudo, o líder que comanda tudo. Não estou generalizando, mas a maioria não quer que as pessoas sejam realmente curadas e sejam dono de si mesmo e saiba ser sacerdote e falar com Deus e saber lidar, entendeu? Não, quer pessoas dependentes lá para que eles possam dominar e tomar dinheiro e ter poder, dali ter votos políticos e etc. Expliquei isso e eles ficaram, pô, interessante, tá? A gente vai vir aqui, vamos conversar sobre a revista e vamos conversar sobre outros assuntos. E eu falei isso também porque a Testemunho de Jeová, como Cristão do Brasil e outros, usam a Bíblia para dizer a nossa instituição é que é de Deus, é correta. Vamos lá, ó, né, ó, Testemunho de Jeová, ó, Isaías 43:10, vós sois a minha testemunha, olha, tá vendo? Que nós já somos desde os tempos bíblicos, ou seja, o Russell, o Rutherford pegou um texto da Bíblia e fez a instituição e colocou o mesmo nome, Testemunho de Jeová. E aí usam esse texto bíblico para dizer, ó, a gente já veio daquele tempo. É interessante, né? Tem um dia que eu falei para uma Testemunha de Jeová, em Apocalipse 17, eu acho que versos 9, João fala, eu vi o sangue das testemunhas de Jesus que foram mortos por causa do testemunho de Jesus e tal. E Jesus fala em Atos 1:8, ou 1:8, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. E eu falei, se eu criar uma instituição denominacional cujo nome é Testemunha de Jesus, eu falei, vou criar e vou pegar esse texto e dizer, olha, nós somos desde os tempos bíblicos, ó, que naquele tempo já tinha as testemunhas de Jesus. Jesus disse, ser-me-eis minhas testemunhas, e o pessoal passou a ser testemunha em nós, aqui, ó, a instituição. Eu falei, vou também fazer a mesma coisa dessa doutrina. E esse testemunho de Jeová deu risada pra caramba, entendeu tudo e foi bastante para ele ir. Mas esses aí eu conversei, expliquei e eu senti de passar para vocês. Essas instituições é como ONG, ela serve para acolher a pessoa que está na rua, uma pessoa que não tem conhecimento e tal. Infelizmente, a maioria deles é como a indústria farmacêutica, não quer ver as pessoas curadas. Eles querem ver as pessoas dependentes eternamente do remédio, para que sempre vão lá comprar o remédio, o antídoto, para que eles sempre venham se enchendo de grana. Infelizmente é isso. Eu senti de passar esse princípio simples para vocês e o meu desejo é que, como o Velho Testamento Deus queria fazer
toda a nação, reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versos 6 até o 9 por aí, 5 em diante, diz isso. Mas a nação disse, não, Deus não fale comigo, fale com você, Moisés, Deus, e aí você passa para a gente. E aí só o povo da tribo de Levi pode ser sacerdote, pode chegar diante de Deus e intercedir para o povo. Mas em Cristo nós somos reinos de sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 1, versículo 5, mostra isso. Nós hoje podemos chegar diante de Deus em nome de Jesus. Ninguém mais é dependente de homens, de um sacerdote humano, porque todos somos sacerdotes. E em Mateus 23, eu acho que versos 3, 5, Jesus fala que todos vós sois irmãos. Então, cada um mais velho ensina o outro a crescer em Cristo, né? Cada um com o seu dom. Mas esse é o meu desejo, que cada um possa realmente chegar à estatura da plenitude de Cristo, para que não seja como meninos com constante, agitado de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, por ensino, pela artimanha de muitos que levam ao erro, mas que sigam a verdade em amor e crescem em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado, ele cresce segundo a justa cooperação de cada parte e efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, para isso, os dons ministeriais que Deus dá, e Jesus dá em Efésios 4, versículo 11, que Jesus, né, ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e eu já falei, né, e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então esse é o meu desejo, que você chegue a essa estatura de sacerdote e não fique como essa 99% dos cristãos, limitado aos grandes santões líderes, dando dinheiro, fazendo todas as campanhas e alimentando essa máquina da fé, a máquina do dinheiro, essa barganha, esse engano. Entendeu? Que vocês possam e que todos possam se libertar das ONGs e saber que a ONG pode ser um posto que você chega doente, ele te cuida e depois você sai dali e está capacitado para curar outros doentes, para levar para a ONG, porque lá na ONG pode ser que tenha um álcoolzinho, alguma coisa, mas para sair de lá, que vocês sejam libertos das ONGs e dos hospitais religiosos dos homens.